Convido você a abrir a sua Bíblia. Nosso teatro está se consolidando com lindas apresentações. Glória ao Eterno. Amém? Êxodo 14, versículo 10 até o 16. Está escrito assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios como hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Aleluia. Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra neste momento. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para transmitir o que Tu tens, Senhor, para falar com cada um, Senhor. Da Tua maneira, Senhor, com o tratar que Tu tens com cada um, Senhor. Não sei a necessidade, Senhor, não sei o porquê estão aqui, mas eu sei, Senhor, onde Tu estás, existe algo bom, existe algo magnífico. Senhor, neste momento eu Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Essa história aqui é muito conhecida mesmo. E ela não começa aqui, ela começa lá atrás, bem lá atrás. Um certo homem vai para o Egito e vira governador. Aí, conforme for o tempo, o povo vai e acompanha ele. Esse nome é José. E aproveitou um dos faraós que não conhecia a história, transformou todo o povo em escravo. E a partir deste momento a gente vai vendo que Deus precisava levantar alguém para tirar o povo de lá. E Deus vai e chama Moisés. Moisés tem uma história bem bacana, mas eu vou relatar só um pedacinho para vocês lembrarem. Ele vai e mata um egípcio, alguém vê que ele fez e ele foge de lá. Deus aproveita, depois de muito, mas muito tempo, o chama e fala para ele vir resgatar o povo. Aproximadamente ele tinha 80 anos, muito, mas muito velho, se a gente pensar, né? A gente, vamos trabalhar na casa do Senhor aí. Não, é para os novos, né? A gente sempre, não, deixa os novos. Não. Deus chamou alguém velho, idoso, com
Com quantos anos? 80 anos. Olha aí para o seu vizinho aí e fala assim, ó, ainda dá tempo de servir a Deus. Ainda dá tempo de atender o seu chamado. Amém? E aí, Moisés até, não, reluta. E, não, eu não sou bom de fala, eu tenho dificuldade. Não, você vai com o seu irmão. E o irmão dele ainda mais velho ainda, tinha 3 anos mais velho. Aí vai os dois, e aí vocês lembram da história, as 10 pragas que é lançada sobre o Egito. O que é bacana aqui é que vai dificultando e Deus vai apertando o Egito, as pragas vão ficando piores, vai ficando até chegar um momento que Deus recolhe todos os primogênitos daquele país. É tanto que não é só as pessoas, Deus vai além, até os animais, Deus permite que o anjo da morte fere a cada um. Só que tinha uma promessa tão boa, só que o anjo da morte, ele não vai assim a esmo, não. Deus fala assim para vocês, unge com sangue os seus umbrais. E quando ele passar e tiver ungido com sangue, ele não vai tocar. Aí quando chegou neste momento, o que acontece? A gente vê que Faraó, por causa da perda do filho, amolece o coração. E aí é neste momento que esta história começa a acontecer. Só que a gente lendo o versículo 10, a gente fica um pouco triste, porque Deus promete, faz promessa e um dia vocês vão sair daqui. E aí no dia que eles aproveitam que está acontecendo, estamos saindo, no versículo 10 fala que olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Já estava anunciada a saída. Eles começam a sair e aí o faraó se arrepende. Não, olha, vamos atrás deles porque são escravos. Não vamos deixá-los fugir. E o povo de Deus olha para trás e vê Faraó. Às vezes acontece isso com a gente também, a gente ter saído de lá do mundo, Deus ter trazido para cá e a gente dá uma olhada para trás, nossa, parece que a gente olha o nosso passado. Esse passado às vezes é tenebroso porque a gente lembra, nossa, como que eu era, como que eu fui, sofri tanto naquele lugar, eu fiz tanto para sair, e agora que eu estou aqui, eu olho para o passado e tenta me assombrar. Eu tinha um vício e agora parece que está querendo voltar. O que está acontecendo com o meu passado? Olharam para trás e viram que Faraó vinha com seus exércitos, ficaram com medo. Irmão, às vezes acontece conosco de, olha, eu estou liberto daquilo, olha, não bebo mais, não me drogo mais, não fumo, não pratico mais, mas quando me dá aquela sensação, olha, dá aquele tremor, me dá medo daquele passado. Por quê? Porque o Egito nos escravizava. Porque o Egito fazia
com que a gente parecesse se sentir bem, mas éramos escravos. Trabalhávamos de graça para o sistema, para o inimigo. E esse passado, às vezes a gente olha e fala, mas quem eu era antigamente? Que eu saí de lá e vim para cá, agora eu estou bem, mas... E esse passado... eu era prostituto, eu era ladrão, eu era alcoólatra, eu era... E aí até as pessoas de fora, olha, ali só tem pessoas ruins. Mas este povo que está aqui, está na frente do mar. E olha para trás e vê quem? O faraó e seu exército. O que deixamos para trás? Deixamos coisas que o corpo ama fazer. Deixamos tudo que a carne gostava de praticar. Lá no Egito deixamos o pecado. Lá no Egito deixamos a nossa vida pregressa. Deixamos os nossos maus costumes. Lá no Egito deixamos o nosso passado. Mas só quando o faraó se aproxima, ou quando um amigo se aproxima, mano, você não lembra como que era bom a gente naquele happy hour que a gente fazia na sexta-feira? Meu Deus. Ai. Não, fica, ó, eu vou para casa. Eu sou crente agora, né? Em Êxodo 3, 21 ao 22 está escrito assim: durante o dia o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podia caminhar dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você saiu do Egito. E aí você descobre que quando você sai do Egito, uma coluna de fogo te guia de dia e de noite. Um espírito te guia de dia e de noite. Só que, quando você descobre a história, você vê que adiante deles estava essa coluna. Atrás não tinha tido a cobertura para eles neste momento. Então, quando eles olharam para trás, viram o passado. Irmão, quando você vem para a casa do Senhor, quando você aceita Cristo, se você sempre olhar para frente, sempre você tem um alvo. E o alvo é um chamado Cristo. Então não tem como você errar. Porque é de dia e de noite ela te acompanha. Só que às vezes a gente tenta olhar para trás. Por quê? Porque tem problemas chegando, porque tem dívidas chegando, porque tem coisas chegando ruim. E está vindo por onde? Por trás. E aí a gente fica desesperado. Nossa, mas eu saí daquela situação. Agora que eu estou dentro da igreja, agora que eu estou vendo que tem problemas, né, era melhor estar lá fora. E a gente fica olhando para lá para fora, fica olhando para o Egito. Não vale a pena olhar mais para o Egito. Não vale a pena olhar mais para o passado. Seu passado morreu.
Você nasceu uma nova vida. E quem anda com Cristo, nova criatura é. Em Salmo 34 diz: você não precisa ficar com medo, porque de dia ou de noite o Senhor está contigo. Uma coluna de fogo anda na minha frente. Só que os problemas aparecem por trás. O que eu faço? No versículo 11 disse assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Lá eu era mais feliz. Lá pelo menos eu tinha um lugar para repousar. Se eu morresse lá tinha túmulo. Como lá fora fosse melhor. Mas a gente sabe que o inimigo apresenta para você sempre pratos lindos, que é bonito para quem vê pela carne. Mas você não enxerga mais pela carne, você enxerga pelos olhos da fé. E quem olha pelo Espírito, olha para frente, não olha mais para trás. Parece dar até uma saudade, nossa, mas como era bom lá fora. Aquela rodinha de amigos. Aquele luau lá na praia, com baseado. Que saudade é essa? Nossa, aquele olhar daquela moça que me contagiou uma vez lá na escola. Será que ela já casou? Como que tá? E a gente fica indo lá para trás, tentando ressuscitar mortos. Sonhos que eram sonhos, mas morreram. Que a saudade, irmão, fique no nosso passado. E o pessoal ainda reclama mais. A gente falou para você, não foi agora, a gente falamos quando a gente estava lá. Não vai nos tirar daqui para levar para qualquer lugar para a gente morrer. É melhor a gente ser escravo aqui. E o povo de Israel reclamando porque estava sendo perseguido por Faraó. Reclamando porque não tinha solução para eles naquele momento. O que pega é que a falsa sensação de quando a gente estava lá no mundo parece distorcer diante dos nossos olhos. Hoje, quando a gente fala de paz aqui dentro, a gente fala de paz aí, nossa, mas eu estou passando pelo deserto, eu estou com um monte de problema, eu estou com um monte de... Você fala de paz quando a gente está aqui dentro. Eu tinha paz lá fora. Mas Jesus fala que aquela paz lá não é a paz que Ele dá. A paz que Ele dá é outra. É a paz de você sentar aí, você adorar Ele em liberdade. É você sentar aí e falar assim, olha Senhor, muito obrigado, porque aonde eu estava, não quero voltar mais. Onde eu estava, não vale a pena mais. E aí a gente fica com aquela sensação, nossa, aquela paz lá, o que era? Aquele prazer que eu sentia lá fora, o que era?
aquela felicidade, o que que era? Irmão, tudo que tem lá fora, que tem no Egito, é escravidão. Mesmo parecendo que a gente está num lugar brilhante, bonito, cheio de pirâmides, enorme, que brilha aos nossos olhos, que nos encanta, nossa, que majestade este lugar. Olha que construção, olha como as pessoas são sábias, são decentes, são legais. Não tem Cristo. Lá tem a escravidão. Em Efésios 2, eu preciso que você abra sua Bíblia neste momento. Está escrito assim, Efésios 2, versículo 1 ao 3. Olha o que aconteceu com você. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos nossos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso era você, isso era eu. Estávamos mortos. Aqui a gente consegue dividir dois Egitos, né? Um Egito espiritual e um Egito físico. O Egito físico a gente, começa a ler na história, a gente descobre tanta coisa bacana, né? Como que é? Só que quando a gente vai para o lado espiritual, a gente descobre que Deus aproveitou uma nação que era poderosa para julgar o povo de Israel. E em Efésios, Paulo fala que éramos mortos. Se éramos mortos, por que ter saudade do passado? Se éramos mortos, por que ter saudade do que era morto? Do que não tinha vida, não tinha brilho, não tinha sabor, não tinha luz. E o mundo, quando a gente tem essas vaciladas de olhar para o passado, o mundo aproveita. Em Êxodo 1 fala bem assim: venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multiplique, e no caso de guerra, aliem-se a nossos inimigos. Lute contra nós e fujam da terra. O Egito querendo escravizar novamente o povo do Senhor. Por isso que a gente, quando começa a ler e descobre na Bíblia que o Senhor sempre está nos alertando: olha, o inimigo vem ao seu derredor, rugindo como leão. Por quê? Porque ele tenta te tragar. Então você tem que estar vigilante, você tem que estar observando sempre. Esperto. Mas Deus, no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor:
Moisés respondeu ao povo: Deus deu um homem para aquele povo como líder. Nos dias de hoje, você coloca aqui: minha mãe respondeu a mim, meu pastor falou a mim, meu amigo falou a mim. Deus tem usado homens e mulheres para falar para você, com você. Às vezes você está naquele momento tão triste, querendo olhar para trás, para o passado. Olha como que eu estou. E aí você fala assim: nossa Senhor, puxa vida, lá era tão bom. Agora eu estou tudo dando errado. Mas tem alguém falando para você um dia: olha, não olha para trás não, tem um Deus. E olha como Deus, Moisés fala aqui: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Neste momento que você está andando, encontra uma barreira. E essa barreira naquele tempo era o Mar Vermelho. Para a gente às vezes é uma dificuldade. Eu preciso entrar numa faculdade, eu não consigo. Senhor, eu estou numa barreira. É o emprego que eu preciso, é uma barreira. Senhor, é uma doença, é uma barreira. E aí você olha para trás: não era melhor eu estar lá fora, lá atrás? Eu não estaria doente hoje, eu não estaria desempregado. E aí a gente começa a olhar o passado e imaginar que era paz. Mas não é. Lembre-se, tem pessoas do seu lado sempre te alertando: olha, confia no eterno. Olha, Deus vai te fazer um grande livramento. Deus vai te trazer uma grande vitória. É a pessoa que está sempre aí. Deus não vai sempre usar os pastores aqui não. Às vezes você está lá no seu emprego e aí, olha, calma, Deus está contigo. Aí você: nossa Senhor, muito obrigado por ter falado comigo. O Senhor lutará por vocês. Então, acalme-se. Hoje a gente fica olhando umas notícias aí, nossa, porque na Venezuela, porque em Cuba, porque não sei aonde, na Rússia, e aí a gente fica: nossa, vai acontecer aqui, vai chegar aqui. E aí a gente: acalme-se. Não porque entrou um governo que é de esquerda, de direita, não sei. Acalme-se. O mundo vive do sistema. O mundo é o Egito. Você não precisa basear sua vida na vida deles. E constantemente, Deus tem usado pessoas para nos fortalecer com a palavra dele. E se a gente folhear a Bíblia, a gente vai encontrar tantos, mas tantos versículos falando: fique firmes, não temas que eu sou contigo. E a gente vai: Hélio, mas você não sabe do problema que eu estou. Você não sabe do tamanho do mar que está na minha frente. Meu filho do nada fugiu de casa. Meu amigo do nada quer se suicidar. Você não sabe o tamanho do problema. Os problemas são muitos, irmãos. Mas Deus sonda um por um. Ele conhece você por detrás e por diante. Sabe o que você está pensando neste momento e o que você vai pensar. Ele te conhece. E quando Deus usa pessoas
Ele usa pessoas para te dar um conforto. Quando a gente recebe, nossa, Deus é contigo, aí, oh. Mas esse conforto é de quanto tempo? Porque o faraó está vindo. E no versículo 15 diz: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Às vezes acontece, irmão. A gente está com um monte de problemas. Os problemas são tão grandes que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E aprove o Senhor falar com Moisés. Aprove o Senhor falar com uma irmã, com um irmão. E este irmão, ou esta pessoa vai ser usada pelo Senhor. Casais, quando foi que você orou por sua esposa? Sido o Moisés na vida dela. E o Senhor pergunta hoje: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mesmo com toda essa situação, não pare. Não cesse de avançar. Não cesse de crescer. Não cesse de procurar melhorar. Quando, não sei quanto tempo faz, mas faz muito tempo, me recordo que o Zico um dia falou assim: eu tenho vontade de sair daqui, quando estava lá no outro prédio, né? Aí o que está faltando? Eu acho que ele podia ter perguntado para outro, né? Perguntou mais louco ainda. Eu falei assim: o que está faltando? Aí eu senti assim: puxa vida, Deus não falou comigo esse lance para ter que sair daqui. Deus falou para o Zico, para o pastor. E aí ele vai, incita a igreja, conversa com a igreja, com os líderes. E hoje estamos aqui, por quê? Porque alguém lá atrás ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz de Deus. Deus continua falando. Vai ser um dia preciso você se transformar no Moisés, para ouvir a voz e você agir. E como que eu ajo? Você começa só a agir na hora que você ouve, mas para ouvir a voz você precisa ter intimidade. Para ter intimidade você precisa andar com Ele. E para andar com Ele você tem que esquecer do passado. Porque nesse monte de gente só tinha Moisés que estava ouvindo a Deus. E os outros olhando para o passado. É tanto que você vai lá na frente e descobre que só entrou 2 pessoas, nem Moisés entrou. Precisamos ouvir a Deus. Aí, alguns agem que nem o povo de Israel naquela época, né? Não era melhor ter ficado lá atrás? Não é melhor ter ficado lá naquele salãozinho lá, pequeno mesmo? Era grande, né? Mas não era melhor? Nossa, eu não sei porque a gente viemos para cá, aqui, até a gente conseguir encher essa igreja. Irmão, as pessoas sempre olham para trás. É que você não tem ciência do que está acontecendo, mas aqui dentro da igreja está um trabalho enorme de líderes, de irmãs e irmãos orando e trabalhando e lendo a palavra e buscando e jejuando. E faz um culto no lar, uma célula e outro faz um outro curso de louvor e está a igreja trabalhando. Por que acontece tudo isso? Porque Deus quer ver essa igreja
encher. Hoje, se eu falasse aqui, o Emerson, quantas pessoas você precisa ali na mídia? Ele fala assim, pelo menos umas 15. Mas a gente ainda fica gastando tempo para olhar para trás. Não, olha, porque na outra igreja que eu tive, eu cultuava lá, que era uma beleza, mas eles me exploraram tanto que agora eu não quero fazer nada aqui. Olha, eu não quero, eu quero ficar sentado no meu banco, olhando para o passado. Olha lá, as pessoas me machucaram tanto, eu cantava até bem, mas me deixaram de banco. Olha, eu saí lá de raiva e agora eu estou aqui, e olha aí. Esquece seu passado, irmão, esquece tudo que ficou para trás. Você precisa avançar. E para avançar, é você ser curado e sarado dessas feridas. Nesse versículo que eu li, é nítido Deus fazendo uma cobrança top. Que a gente fica assim, puxa, por que você está clamando a mim, Moisés? Mano, tudo que eu falei para você, eu fiz. Olha, tudo. Agora você chega na frente desse mar e está clamando a mim. Por que você está clamando? Deus tem exigido de nós alguns posicionamentos, e às vezes a gente fica, Senhor, me dá uma estratégia. Deus já te deu uma estratégia, mas você precisa trabalhar, você precisa agir. Lá atrás Deus te preparou, olha, você vem aqui, você vai aprender a tocar piano. Agora você chegou aqui hoje, mas não quer apresentar a Deus o seu talento. Lá atrás Deus te deu a oportunidade de fazer um curso espetacular, e aí você virou mestre na comunicação, chega aqui, não quero fazer. Deus quer posicionamento seu hoje. Você precisa se posicionar. Por que você clama a mim? Se eu já te capacitei, se eu já te dei talentos, por que você não se posiciona? Lá atrás, Deus cobrou esse posicionamento de Moisés. Por que você está clamando a mim? Cobrou de mim, cobrou do Zico, cobrou de vários pastores. Mas a gente precisa parar de querer só esquentar banco. Olha, não está bom aqui porque eu não quero fazer mais nada. Não, você não foi chamado só para isso. Você foi chamado para ver coisas enormes e participar de coisas grandes. Ele quer mostrar o poder que tem. E como que Deus mostra o poder? Deus mostra o poder quando atrás vem problemas, atrás não tem mais solução. Vem Faraó com todo o seu exército e na frente está o Mar Vermelho e você olha, o que eu faço agora? No versículo 16 está escrito assim: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Hoje é muito questionado do que aconteceu naquela época. Se eles andaram pelo lado sul, pelo lado norte, se era pelo um pântano, se aconteceu isso mesmo. Mas eu quero que você se atente a esse pedacinho. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. O que você tem na sua mão hoje, irmão? O que você tem na mão é a solução
para o seu problema hoje. É a solução para a dificuldade que você está passando hoje. O que esse povo passou, imaginando que ia morrer, ou afogado diante daquele mar, ou mortos pela espada, pelo fio da espada dos egípcios, o Senhor traz uma solução aqui magnífica, magnífica. E as águas abrirão. Nesse quadro aqui, a gente percebe que temos um deserto que o povo estava passando e o mar. E quando a gente está nessa situação, a gente tem umas 3 tipos de atitude. E essas atitudes, às vezes, acabam atrapalhando a nossa vida. E uma delas é que a mais a gente faz. Quando a gente está no deserto, tem um mar, tem coisas, o que a gente faz? A gente foge. Vamos fugir da situação. Não, eu vou fugir porque é melhor, né? A gente tenta escapar dessa situação, dessa dificuldade. Irmão, mais uma hora, esse problema volta a surgir. Às vezes acontece estarmos num deserto e a gente fica andando em círculo, que nem o povo ficou andando em círculo. E aí a gente fica repetindo os mesmos erros. E aí parece que de formas diferentes, mas a gente praticando as mesmas coisas. Ou parece que quando a gente está no deserto, a gente olha e a gente se sente perdido. Onde eu estou? Mas eu quero te apresentar algo que é importante para você. Quando a doença, quando o desemprego, quando a situação difícil, quando a falta de tudo dentro de casa, quando você for provado, quando você for levado a um deserto, lembre-se, pode ser um tempo de crescimento espiritual. Um tempo que você lembra que está faltando, aí você vai para o joelho, Senhor Jesus. Um tempo que você entra num deserto e você olha, você começa a buscar mais, a aprender mais. E quando você aprende, mesmo no deserto, há transformação. Eu não sei se é perda de um ente querido, perda do filho, o filho entrou nas drogas, eu não sei o que seria. Que deserto é esse? Que saudade do Egito é esse? Mas hoje eu peço para você sepultar o seu passado. Passado já foi, irmão. Olha, porque se eu tivesse investido aquele dinheiro, nossa, porque se eu tivesse comprado aquele terreno, olha, porque se eu tivesse comprado aquele carro, nossa, se eu tivesse casado com aquela moça, passado já era. E quando você está no deserto, você está com fome, você está fraco. E é neste momento que o diabo tem tentado de todas as formas encurralá-los. Para quê? Para que você desista. Para que você passe vergonha. Olha, aquela crente, quando não era crente tinha tudo, olha agora do jeito que está. Está perdendo tudo, está para perder a casa. Olha, aquela crente está com o filho lá na cadeia.
é que o inimigo tem tentado fazer contra a gente, contra você e contra mim, envergonhar. Só que quando Moisés abre o mar e o povo passa, aí o povo todo, feliz com aquilo que estava acontecendo, o Senhor vai e faz com que os egípcios morram depois que a água volta para o seu local. Moisés canta ao Senhor. Irmão, às vezes a gente sai de um deserto e você está tão assim calejado que você diz, não, eu estou aguardando o próximo já. Não está na hora de você festejar, não. Não está na hora de você, Senhor, muito obrigado porque já passei, mas olha, eu quero cantar a Ti agora. Senhor, eu quero Te exaltar. E neste momento, com as frontes abaixadas, lembre por onde você andou, por onde você passou, da onde Deus te tirou. A gente fica maravilhado com o que aconteceu com o mar. E nunca ou não lembramos que o milagre é outro aqui. Paulo fala que a gente era morto no Egito, que praticava as coisas do mundo e que hoje você vive. O milagre é você estar vivo, irmão. O milagre é você ter vida. O milagre é você estar adorando a Ele. E eu quero que você cante comigo.